Boa noite. Boa noite. Quem tomou cachaça tomou, quem não tomou não toma mais, que soube que acabou. E o seu Boa noite. Eu poderia ter escolhido ser atriz para ter status e ganhar dinheiro. Seria ao menos uma forma de me tornar visível em meio a tanto descaso. Eu poderia ocultar as minhas origens. Ninguém precisa saber que eu sou favelada. Eu poderia me mudar para a Zona Sul. Eu poderia expor menos as minhas opiniões. E usar as minhas redes sociais para publicar Clarice, Drummond e até Brecht de vez em quando. Primeiro levaram os negros, mas eu não me importei porque eu não era negro. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Hashtag profissão artista. Às vezes eu me sinto invisível na vida comum. Parece que eu só existo quando eu falo, quando eu ocupo um espaço à força. Me sinto suicidada pelas pessoas que não conseguem ver o meu trabalho para além da minha pele. O que você vê quando olha para mim? O que será que eu quero que você veja? Você lembraria de mim para fazer um trabalho que não envolvesse negritude, periferia, pobreza, tráfico, sexo? Van Gogh foi suicidado. Uma frase incorreta. Uma frase impossível. Alguém mata alguém. Um sujeito mata um objeto. Alguém suicida-se. Um sujeito tira a própria vida. De onde vem o pronome reflexivo. Eu, medo, ele, ser, nós, vós, vós, eles, ser. O pronome reflexivo refere-se necessariamente ao sujeito. Suicidar não é um verbo intransitivo, quer dizer sem objeto. Ao contrário, há um objeto. A questão é que o objeto e o sujeito são o mesmo. Para além disso, a frase encontra-se na voz passiva analítica. Temos o verbo auxiliar ser, conjugado no pretérito perfeito, seguido de suicidado, o particípio do verbo principal. Esse verbo horroroso, complicado, que expressa essa atitude estranhíssima. Mas enfim, a voz passiva aqui não seria a mais adequada. Afinal de contas, tudo que é passivo é meio complicado, meio estranho. Bom, digamos ruim. A voz passiva aqui é um problema a mais. O sujeito faz a concordância com o verbo de maneira direta. Ele suicida-se, mas ele nunca vai poder usar o particípio suicidado. São regras claras, paredes sólidas, duras como a verdade. Dessa maneira você mata alguém. Você suicida-se, mas você não suicida ninguém. Isso não é verdadeiro. Isso não é possível, isso não acontece. Não se deve entrar nessa discussão, porque simplesmente é impossível. Não existe alguém que tenha suicidado alguém. Não existe alguém que tenha sido suicidado. Isso é impossível. O que é impossível não acontece, não tem lugar, não se dá a ver. Não devemos perder tempo e energia com uma tentativa que necessariamente levará ao fracasso. Van Gogh não foi suicidado. Ponto final. Cadê você na documentação? Opa! Oscar Wilde foi condenado pela justiça inglesa em 1893 à prisão. Alguma deve ter feito. Durante o período de seu encarceramento, escreve um texto em forma de carta para um amigo, cujo nome era Lord Alfred Douglas, apelidado Bosie. Temos o manuscrito original. E faz-se necessário agradecer ao grupo de pesquisa da University of Oxford, notadamente ao professor emérito, doutor, é claro, Arthur Oxbridge Cock. Vejamos o que Wilde escreve em sua carta. Carta de Wilde. Querido Bosie, depois de longa e infrutífera espera, decidi escrever-lhe, tanto para o seu próprio bem, quanto para o meu.
pois não me agradaria pensar que eu suportei 2 longos anos de cárcere, sem receber uma só linha sua, ou mesmo qualquer recado ou notícia, salvo alguns que só me trouxeram sofrimento. Nossa malfadada e lamentável amizade acabou levando-me à ruína e ao descrédito público. No entanto, a antiga afeição que nos unia está sempre comigo. E é bem triste para mim pensar que o ódio, o desprezo e o rancor tomarão para sempre em meu coração o lugar antes ocupado pelo amor. Estabelecendo uma intertextualidade com este documento dos fins do século XIX, um documento, portanto, fin de siècle, trouxemos hoje um outro documento, também escrito em forma de carta, que podemos classificar como não literário, ou mesmo de uma poesia embrionária, posto que foi produzido por um adolescente de 16 anos. Oscar Wilde esteve preso no cárcere Reading de 1895 a 1897. 100 anos antes exatamente do período em que o adolescente, esse menino, como é que ele chama? Cláudio, esteve no Colégio Pedro II, de 1995 a 1997. Vejamos o que o adolescente Cláudio escreve em sua carta neste período. Carta de Cláudio. Oscar Wilde sofreu tentativa de suicídio da parte de seu amor, Bose. Suicidaram Wilde. Bose, que durante muito tempo usufruiu do dinheiro e da frequentação cult de Wilde na sociedade europeia, calou-se diante da acusação de seu próprio pai contra o escritor. Acusação que levou Wilde à cadeia, de onde ele saiu para morrer. Ele saiu de lá em 97 e foi para a França porque na Inglaterra a opinião pública inteira estava contra ele. E morreu em 1900. Enquanto ele divertia a sociedade com sua crítica risonha da aristocracia, era aplaudido e admirado por todos. Quando já no tribunal mostrou seu desprezo pelo senso comum e pela opinião pública, foi condenado por todos. Mas Victor Hugo já tinha dito: só sofremos do mal que nos causam aqueles que amamos. O mal que vem de um inimigo não conta. Dentre todos esses, o único golpe que realmente importou foi o de Bose, que Oscar amava. Fabiano, eu te pergunto se eu já te pedi alguma coisa. Nós dois sabemos que não. Eu só fui onde você disse para eu ir. Só te encontrei quando você quis. Não falei nada, porque você nunca quis que ninguém soubesse. E agora eu tenho que ouvir sair da sua boca um riso de deboche, apoiando um grupo de covardes que se juntaram para me massacrar. Depois de ter se molhado inteiro no meu suor, você tem coragem de debochar de mim. Como se você fosse diferente, como se você não tivesse feito o mesmo que eu, como se você não tivesse tido prazer comigo. Ninguém ficou do meu lado. Todos querendo me ver pular do precipício, inconformados com a minha coragem de não saudar a virilidade, de não saudar a virilidade, de não saudar a virilidade. Tive que sair de lá sozinho. E eu não fiz nada, eu apenas fui eu. Talvez você também tenha sido só você. Que merda ser você, se você é assim, covarde. Esse tempo vai passar e eu vou ser adulto porque eu não caibo nesse corpo. O sangue sente que a veia o aperta, o comprime. Até o sangue se revolta, muda de fluxo, não quer se adaptar à forma do tubo da veia. Até o meu sangue é histriônico, até o meu sangue dá pinta. Nessa terra de sol, muitas vezes somos empurrados para as trevas. Muitas vezes. Como pedir, como exigir que alguém seja coerente, seja razoável, não seja paranoico? Se com 7 anos não pôde falar com a sua embocadura. Aos 8, apanhou em casa. Aos 9, não pôde andar com seu desequilíbrio. Aos 11, apanhou na escola. Quando tinha 12, não pôde elogiar o galã do cinema. Aos 14, teve que dedar, roçar, lamber, comer quem não desejava, buscando todas as imagens possíveis para chegar à ejaculação. O que configura um estupro.
Aos 15, levou cuspe na cara. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 foi olhado com curiosidade. Ser razoável. Dentro de que matemática? Lista de quem tentou me suicidar nos últimos anos. Fernanda, que fazia piada com a minha voz. Pelé, que perguntou qual a minha escola de samba. Marcelo, que pediu para eu imitar um homem. Carlinhos, que disse que eu deveria fazer luta e não teatro. Ricardo, que apontou meu jeito de dançar. Alexandre, que ofereceu de má fé biscoito recheado. Rosa, que chamou meus pais na escola. Fabiano, que soltou um riso e quase me suicidou em 1 segundo. Me suicidaram, mas eu por acaso não morri. Devem ter me devolvido para cá. Voltei morto-vivo e voltei cobrando. Quero tudo o que me tiraram. Uma tsunami não se pergunta quem é corrupto, quem é sensível, quem está amando. Tsunami passa e molha o que estiver no caminho. A onça do Pantanal com fome não reflete se aquele ser que cruzou seu caminho tem uma família que depende dele e que sua morte dificultará gerações. A febre amarela não reflete sobre a dor e o choro da família que perdeu o ente querido. A febre viraliza e devora o quanto puder. E eu tomo de volta o riso, o gozo, a infância, o emprego, a entrevista de emprego, a autoconfiança, o olhar certeiro, a voz firme, o equilíbrio, a coerência, a civilidade, a confiança no outro, uma noite inteira de sono, a relação amorosa feliz. Boa noite, prefeito. Eu vim buscar um artigo do doutor pro jornal. Ah, sim, eu soube que o meu irmão está trabalhando bastante como colaborador da Voz do Globo. Sem dúvida, todas as vezes que ele precisa dizer umas verdades, ele escreve no nosso jornal. Claro. Bom, e ele está certíssimo em atualizar a nossa sociedade sobre tudo que nos diz respeito. Aliás, senhor editor, eu não tenho nenhuma reclamação sobre o seu jornal. Tenho certeza disso. Afinal de contas, reina em nossa cidade um autêntico espírito de cidadania. E isso se deve ao fato de termos em comum com todo cidadão de bem um elemento que é a nossa estação balneária. A cada dia que passa, as casas e os terrenos se valorizam e isso é ótimo para quem tem casas e terrenos. E o emprego aumenta. Exatamente. E os impostos pesam muito menos sobre as classes mais ricas. E diminuirão ainda mais se um grande número de doentes falar sobre o poder de cura do nosso estabelecimento, tá ok? Salve, prefeito! Salve! E bom te ver, daqui a pouco vão me servir uma bebidinha. Ah, não, muito obrigado, mas eu nunca tomo parte em festins com álcool. Mas isso aqui não é um festim, eu gostaria que conhecesse melhor o senhor editor. O editor. Ele, inclusive, falou que vai publicar no jornal um artigo seu. Sim, é verdade, mas deixemos isso para depois. Por que? Algum problema? Não, eu não posso adiantar nada no momento. É possível que tudo não passe de uma simples fantasia. Mas como assim? Eu imagino que eu, como prefeito, tenha acesso às publicações. Ora, prefeito! Por acaso eu costumo esconder coisas importantes do senhor? Não é isso, doutor, mas você tem aquela velha mania de fazer as coisas pela sua própria conta. Bom, mas eu não vim aqui para discutir, tá ok? Adeus, doutor. Boa noite! O prefeito não tá com uma cara de muitos amigos hoje, não. Ai, o prefeito é um homem solitário. Tudo que ele tem são negócios. Negócios! E o que podemos dizer de um homem que só bebe chá? Daqui a pouco vão me servir um whiskyzinho. Doutor, depois de amanhã eu pretendo publicar o seu artigo na Voz do Globo. Ah, sim, o meu artigo. Mas olha, é preciso esperar. Esperar? Mas esse é justamente o melhor momento. Sim, é verdade. Mas é necessário esperar. Depois eu explico melhor os motivos. Chegou uma carta. A carta que eu estava esperando. Que ansiedade por essa notícia. Amigos, tem uma notícia bombástica. A cidade vai tremer. Quais são as novidades, doutor? Conte logo. Se o prefeito estivesse aqui. Essa é a maior prova de quão imorais nós somos. Completamente cegos. Todo mundo pensa que essa cidade é um lugar saudável, não é? Que inclusive é um lugar que deve ser recomendado a pessoas doentes. Sim. E não é? Essa estação balneária, que é o principal motor econômico da cidade e que nos custou tantos investimentos, sabe o que ela é? Ela é um foco de infecções. Os curtumes e a criação de porcos infectaram as águas que vão para o reservatório. E todo esse lixo desemboca na praia. Até os locais de banho? Exatamente. Eu já suspeitava disso há muito tempo. Na última temporada, por exemplo, houve entre os banhistas casos graves de tifo e febres gástricas. Por isso, eu mandei amostras para que fosse feita uma análise. Aqui está o resultado.
A água está cheia de substâncias orgânicas em decomposição. Ela é um perigo para a saúde E o que é pública. que o senhor pretende fazer com isso? Tomar providências para remediar essa situação naturalmente. Caso contrário, o balneário deverá ser fechado e toda a canalização trocada. Como assim toda a canalização, doutor? Na época, eu redigi contra o projeto deles, mas ninguém quis me dar ouvido. Pronto, deu no que deu. Redigi um relatório, a administração da estação balneária. Está pronto há mais de uma semana. Eu só estava esperando o resultado da O análise. senhor me permite publicar uma nota na Voz do Globo sobre a sua descoberta? Eu acredito que o público deve ser informado quanto antes. Naturalmente que sim. O senhor vai se tornar um dos homens mais importantes dessa cidade. Isso não me importa. Obrigada, Claudinha. Eu me chamo Fernanda. Tenho 40 anos, ex-classe média alta. Sempre estudei em colégios particulares, fiz 2 universidades públicas, numa época em que não existiam cotas. Os meus pais me sustentaram até os 23 anos e com isso eu pude estudar teatro. E hoje eu sou atriz de teatro. Politicamente eu me defino como uma humanista, convicta. E espiritualmente como uma candomblessista antropológica. E a partir de agora eu falarei desse lugar. Esse é o meu lugar de fala. Eu me lembro que quando começaram a fazer fichas cadastrais em consultórios médicos, eu ficava muito envergonhada ao perguntar em cor. Eu acho que eu nunca respondi branca. Adepta da cultura e da estética afro, era muito vergonhoso responder branca. Então eu sempre respondia parda. Ou então eu devolvia. Isso é realmente importante? Mas eu preciso confessar que se, porventura, o médico fosse negro, eu senti uma certa estranheza. Não sei. Sei lá, como se tivesse alguma coisa errada, meio fora do lugar. E isso piorava um pouquinho se fosse uma médica negra, uma mulher. Mas eu nunca entendi o porquê. Afinal de contas, eu nunca fui preconceituosa, né? Ao menos racialmente. E eu defendo essa ideia perto de pessoas deliberadamente racistas com muita ferocidade. Eu encho o peito para dizer que eu tenho diversos amigos e amigas negras. Eu já peguei vários negões lindos. Oh, meu Deus do céu. Que eu faço dança afro. Que eu frequento terreiros de candomblé desde a infância. Que eu sempre amei usar turbantes nas nights da Lapa e Santa Teresa. Que os meus bisavós, eles são meio negros. Eu não tenho um pezinho na África, não. Eu tenho uns 2. Eu sou uma branca de alma negra, minha gente. É assim que eu sou. É assim que eu me sinto. E eu me lembro de ter ficado muito chateada com uma amiga minha, a Jéssica, uma mulher negra, que no auge do seu processo de empoderamento, ela me soou absolutamente racista às avessas. Ela queria porque queria me convencer de que a maternidade branca era diferente da maternidade preta. Ela queria me colocar nesse lugar de branco, colonizador e racista. Mas como? Vocês estão radicalizando, nós precisamos nos unir. Jéssica, você está levantando um ódio contra uma pessoa que te respeita, que te ouve, que só quer te ajudar. E eu nunca lidei muito bem com essas pessoas que não têm humor. Sabe? Pessoa que não tem humor. Porque eu sempre procurei acompanhar a luta dos negros. Mas o próprio movimento não se entende, né? Ora pode falar negro, ora não pode mais. Ora preto é cor, ora preto é ausência de cor e colorismo, porra! E a gente que quer lutar junto contra o racismo fica até meio sem saber o que falar, como se colocar, né? Porque tudo magoa. Neguinho tá num nível de sensibilidade que tá foda. Eu passei 12 anos da minha vida dedicando-me aos estudos das relações interraciais, sobretudo no Brasil. Mestrado e hoje doutorado. Resolvi então fazer ações afirmativas numa universidade pública, pioneira na política de cotas aqui no Rio de Janeiro. Eram aulas sobre mitologia africana e introdução ao Iorubá. Pasmem. Pasmem. Numa sala com 20 alunos, tínhamos 2 negros e estes se afirmavam morenos. Sendo que no curso de uma colega sobre mitologia grega, a sua maioria eram alunos negros. O chamado empoderamento da raça
não está na forma com que você, negro, vai usar o seu cabelo na rua ou seu black power afirmativo. Antes é preciso que você se interesse por sua história. Eu preciso falar aqui também sobre outro episódio absolutamente desgastante que eu vivi, sobre a chamada apropriação cultural. Primeiro, eu gostaria de refletir sobre o conceito de apropriação. Quem se apropria de algo que pertence a alguém, certo? E como pensar nesse pertencimento em se tratando de Brasil colonizado, hein? Outro dia eu fui abordada no metrô por uma mulher negra, que me perguntou se eu sabia o significado de usar um turbante. Eu estava usando um turbante. Ela estava muito agressiva e visivelmente era uma dessas negras empoderadas, pois carregava no seu peito diversos símbolos absolutamente superficiais do processo de afirmação. Ela só não esperava encontrar ali uma irmã de luta. Irmã de luta. Eu acabei com ela de uma forma absolutamente civilizada e educada. Eu não só signifiquei o meu turbante, mas cada guia que ela carregava no pescoço. E apesar de me interromper o tempo todo, eu a fiz entender e se calar. Se tinha alguém ali se apropriando de símbolos, esse alguém não era eu, queridinha. Ratifiquei a minha propriedade com a cultura afro-brasileira. E disse a ela que se tinha diferença entre nós duas, era o fato de que ela precisava comer muito vatapá ainda para interromper a fala de uma doutora que dedicou a vida à luta contra o racismo. Isso tudo é para dizer que não tá fácil pra gente lutar junto também não, né? Por exemplo, aqui oh meu Deus, Natália, minha colega. Outro dia conversávamos sobre o desejo dela de ser chamada para fazer outros papéis que não exclusivos de pessoas negras. Eu disse a ela que a vida de ator é difícil mesmo. E que na televisão ainda é pior, porque a gente acaba tendo que representar o cotidiano. Que por mais que existam empregadas brancas, o que é mais comum? O meu perfil vai vender uma coisa, o dela vai vender outra coisa. Nós não podemos negar o fato. É um fato de que um menino negro correndo entre os carros pela rua nos parece, a priori... Você mesma, Natália, nunca se viu nessa situação de medo? Infelizmente, não é racismo. É um fato. Mas, claro, nós precisamos ser críticos quanto a isso. E ser crítico não significa polarizar e radicalizar, como tem tanta gente fazendo. Entendeu, Nath? Entendi, Fernanda. Entendi tudo. Um fato, uma brincadeirinha, um mal-entendido, uma piada, né? Uma piada branca, sem graça, indigesta, burra, mas uma piada, né? Tá olhando pra mim por quê? Não bastasse eu cumprir a cota do elenco, ainda vou ter que falar sobre isso? Ora, branquitude, a gente pinta esse tipo de caricatura e ainda vou ter que explicar. Eu tenho que aceitar que você roube a minha história. Eu tenho que entender o seu conceito de civilização, o seu sistema econômico. Mas daí a entender a sua ignorância já é demais, né? É fundamental virar essa página, já deu. Até porque você e vocês não vão ter amiguinho negro com paciência pra explicar pro resto da vida, não. Se eu perder a paciência, já viu, né? Pode acontecer. A nossa sociedade, homem branco que fala duro é mito. É alçado à presidência. Mulher negra que fala duro leva 4 tiros na cara. Para aplicar a pena de morte, a nossa sociedade deveria ostentar a autoridade moral de não ter contribuído em nada para fabricar aquele criminoso. Evaristo Moraes Filho. Eu não pensei em nada. Apenas que tinha uma faca que precisava usá-la. Eu não olhei. Mas me disseram que ele ainda estava agarrado à minha bolsa, os dedos crispados em volta da alça, e eu pensei que fosse como alguém se agarrando à própria vida. Que rinde, escrava alforriada,
após matar um assaltante negro no livro de Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor. João Vitor dos Santos, soldado do Exército de 22 anos. Baleado num confronto no Complexo da Penha, o militar Fabiano de Oliveira Santos morreu na mesma ação realizada em agosto na Penha, na Maré e no Alemão. Reportagem do Jornal Extra. Presos durante essa mesma operação afirmaram terem sido submetidos a uma sessão de tortura. Um dos detidos afirmou ter sido violentado com madeiras na nuca e chicotadas de fios elétricos nas costas. Um outro afirmou ter sido ameaçado com um saco plástico e um preservativo no cabo de vassoura. Outra reportagem do Jornal Extra. Mãe, eu vi quem atirou em mim. Eu sei quem atirou em mim. Foi o blindado, mãe. Ele não me viu com a roupa da escola? Depoimento de Bruna Silva, mãe de Marcos Vinícius. Menino morto aos 14 anos de idade a caminho da escola no Complexo da Maré. Mato-me a mim ao nascer. Nego a minha existência. Nego, nega, 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 nego, nega, 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 nega. Reviro-me em sexo, raça e muita corporalidade. Haja corpo, profano corpo. Mato o meu pensar não racionalizado pelo falo ereto do colonizador. Mato-me a mim ao aprender a sua língua, mesmo que para negá-la. Nego-me a ser a exceção da tua regra e também a ser a regra das minhas exceções. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 buracos, quando 4 já não são suficientes, por onde o meu sangue sempre jorra, como expressão da não-vida, dessa minha não-morte, ou da não-vida que eu deixo de colocar no mundo a cada mês, ou da que eu coloco. Morto. Por todos os lados, colegas de profissão estão se sentindo ameaçados e gritam: alô, a criatividade não pode ser cerceada. Não podemos ter medo de falar de preto. Não podemos abrir mão dos nossos espaços. As pautas que mobilizam a sociedade não podem limitar o fazer artístico. Alô? Eu tô limitada aqui. Já é a terceira peça, só esse ano, que eu falo sobre racismo. Alô? Eu tô cerceada aqui. Já é o terceiro texto que eu escrevo falando do genocídio preto. Alô? As pautas que mobilizam a sociedade não podem limitar o meu fazer artístico. Mas e se eu morrer? Pode me reprimir, Senhor, eu já tô morta mesmo. Repreende esse corpo antes que ele desmistifique toda a tua racionalidade frágil. Repreende esse corpo antes que ele vire poesia. Repreende esse corpo antes que ele vire ideia. E assim pare de morrer. Artistas negras não podem se dar ao luxo de ignorar as pautas das nossas irmãs que estão familiarizadas com a opressão de um modo que nós não estamos. O processo de empoderamento não pode ser definido de forma simplista, de acordo com os interesses da nossa própria classe. Precisamos aprender a erguer-nos enquanto subimos. Não executa, mas se executa. Não interpreta, mas se penetra. Não raciocina, mas faz toda a minha estrutura ressoar. Não compõe um personagem, mas decompõe o meu corpo civil, ordenado. Suicida-se. Não se trata de composição de personagem, mas de decomposição de pessoa. Decomposição da mulher, aqui, sobre o palco. Bom dia, doutor. O senhor já falou com o prefeito sobre a contaminação das águas? Ainda não, mas ele foi te passar aqui mais tarde. Desde ontem eu venho pensando muito sobre o assunto e, bem, o senhor, como médico, analisa a questão do ponto de vista científico, mas já parou para pensar no tamanho do problema que isso pode trazer para a nossa cidade? Como assim? O senhor me disse ontem que essa água contaminada vem da sujeira do subsolo, não é? Sim, exatamente. Vai me desculpar, doutor, mas eu acho que essa sujeira vem de outro lugar. Não estou entendendo. Todos os negócios da cidade foram passando pouco a pouco para as mãos das famílias tradicionais. São esses os ricos que nos governam. Sim, mas há entre eles homens competentes, pessoas de bem.
Pessoas de bem, pessoas competentes, né? Muito competentes. Tanto é que colocaram toda a canalização no lugar errado. Sim, cometeram um erro grave, mas nós podemos consertar isso, editor. E o senhor acha que isso vai ser fácil? É fácil ou não, isso deverá ser feito. Eu tenho certeza que o prefeito, meu irmão, ele pode realmente tomar uma atitude e de repente Doutor, essa questão... Principalmente com a imprensa cobrindo todo o caso, porque eu pretendo fazer uma grande cobertura. Quando eu assumi a direção da Voz do Globo, foi justamente para acabar com a impunidade, para punir a impunidade desse lixo do atraso. Mas nessa época o jornal quase faliu, o senhor lembra? Sim, é verdade, tivemos que nos calar, mas um jornalista com tendências democráticas como eu não pode deixar passar uma oportunidade como essa. Como o senhor sabe, doutor, eu sou de origem humilde. Por isso eu acho que o povo deve participar do governo, é fundamental para desenvolver o sentimento de cidadania, da própria dignidade. Concordo. Eu, como jornalista, não vou deixar passar a oportunidade de trabalhar pela emancipação dos mais humildes, dos oprimidos. Sim, eu concordo com o senhor, esse é realmente o dever de um jornalista. O que eu não consigo entender é por que tantas precauções por uma coisa que nos parece tão óbvia. Doutor, eu conheço as nossas autoridades. Esses que estão no poder nunca veem com bons olhos iniciativas que beneficiam os menos favorecidos. É preciso que o erro no projeto do balneário seja um facho de luz para os eleitores. Eu vou escrever um artigo sobre isso e se o prefeito se recusar a apoiar... Não, neste caso o senhor poderá publicar o meu artigo na íntegra. Tome, leia, devolva assim que puder. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu sou a água. É o seguinte, com tudo que Natália, Fernanda, Cláudio estão dizendo aqui, eu fiquei pensando o que eu posso falar. Do que eu posso falar nessa peça. E eu tomei sem lugar de fala. Então eu pensei assim, vamos fazer assim, eu sou a água. Em mim foram suicidadas muitas mulheres. Quem sou eu? Eu sou a água. Eu sou o espelho, a beleza do mundo, a força azul onde navega a história. Em mim, há o banho, a sede, o que se lava, o que mergulha. Virginia Woolf entrou num rio. Ana Cristina César saltou do banho. Duas mulheres escritoras que me escolheram a mim para tocar seus corpos perto do fim. E nele mesmo. Sim, eu sou a água. Prazer. Água. Creia. Talvez vocês estejam me olhando e só vejam aqui uma mulher brasileira branca em Copacabana agora. Mas vamos lá, gente. Vamos lá, só tá a gente aqui. Vamos fazer um esforcinho. Vamos lá. Se você desapegasse da forma, do cheiro, do tempo, do espaço, quem você veria então? Vem, me olha. Eu sou a água. É estranho? Ah, é bom estranhar também. É estranho. Minhas amigas e meu amigo aqui falando de pessoas e eu presa nas coisas. Água é uma coisa? Eu escolhi falar de água nesse momento da magia porque ao lado da mulher é a água a maior suicidada da história. Mas eu também escolhi falar dessa coisa porque eu não estou dando conta de falar de pessoa. Aí, para não coisificar as pessoas, eu prefiro falar logo de coisa. Coisas que afetam pessoas. Talvez seja esse o lugar de fala possível para mim. Alguma fala que dê lugar para o que afeta o outro. Eu estou buscando uma luz que atravesse a minha falha. E desse lugar de tropeço, eu ainda sou uma mulher. Mas como eu não estou dando conta de falar que eu sou uma mulher agora, eu sou a água. Eu estou acabando. Página. Eu sou a água. E se vocês continuarem me envenenando, eu morro. E suicido vocês. Eu sou uma falha. Eu não sou uma falha, eu sou uma ideia de falha. Tá. Agora eu vou conseguir falar que eu sou uma mulher. Eu escrevo algo como Virgínia, Ana Cristina, Mulheres na Água. Mas no Brasil, em 2018, eu escrevo. A mulher que eu estou escrevendo é a outra que não sou eu. E que me faz perguntas que me tiram para dançar. Me tiram para dançar. E que bom que tirar ainda não é atirar. Me lembro do dia 28 de outubro de 2018. Eu fui votar com um livro na mão,
Um senhor de bens me tirou o livro, disse larga isso, que isso não é enfeite, e atirou o livro no chão da escola com o nome de santo no Leblon. Essa cicatriz fica na pele de quem? Na minha pele de mulher que teve o livro tirado, atirado? Na pele do homem de bem que tirou, atirou? Na pele do ar que foi invadido por esse gesto? Na pele do livro? Na pele da escola? Na pele do chão do Leblon, Brasil? Puxado! Tá puxado falar de gente. Vamos voltar a falar de coisa? Vamos voltar a falar de coisa. Só mais uma coisinha agora. Uma coisa agora, eu sou uma bala. Em mim foram suicidadas muitas mulheres. Quem sou eu? Eu sou uma bala de revólver em disparada. Quando eu saio, já disparo, sem tempo de ver a vista, só o alvo. Minha vida é queimar o ar em linha reta. Eu não faço curvas. Sou pragmática, objetiva, bem correta. Se eu fosse uma pessoa, eu seria branca. Se eu fosse uma cor, eu seria verde e amarelo. Se eu fosse um animal, eu seria presidente. Se eu fosse uma coisa, eu seria presidente, governador. A bala não é o revólver, a bala não sou a mão que dispara, a bala não sou a bala não sou ela. Eu já saio do escuro pro sangue, Paul, sem vista no meio. No meio de uma palavra se morre, Paul, se morre no meio da letra. Se mata, se bala, se ama quando o gatilho desperta. No Brasil, ser bala significa estar presente na maior parte dos feminicídios do país. Ser bala tem me lembrado muito que eu sou uma mulher. Desculpas, eu não tenho condições de falar que eu sou uma mulher no Brasil agora. Eu sou uma falha? Segue a bala. Não segue a bala. Bom dia. Bom dia, prefeito. Tudo bem? Mais ou menos. Ontem, ao chegar em casa, eu encontrei o relatório que você enviou sobre as águas do balneário. Sim. Leu? Li. Então, o que achou? Era preciso fazer todas essas investigações pelas minhas costas. Eu precisava ter a certeza absoluta de que Você tem a intenção de enviar em caráter oficial esse relatório à direção do balneário? Sim, é preciso fazer alguma coisa depressa. Como sempre, você exagera. Diz que estamos envenenando os nossos hóspedes. Mas essa é a pura verdade, prefeito. É isso que nós estamos oferecendo a doentes e veranistas que vêm aqui. E eles nos pagam um bom dinheiro para recuperar a saúde. Ah, ok. Bom, hoje de manhã eu fiz uma visita ao engenheiro municipal e, como quem não quer nada, falei da hipótese de, no futuro, fazermos algumas mudanças nas canalizações. No futuro? Ele riu, naturalmente. Você já parou para pensar no custo dessas mudanças? E o pior, teríamos que fechar durante 2 anos esse estabelecimento. 2 anos? Tudo isso? Pelo menos. Você pensa que alguém viria aqui sabendo que as nossas águas estão contaminadas? Mas elas estão, prefeito. Já passou pela sua cabeça que as cidades vizinhas também podem fazer suas estações? Teríamos que fechar essa estação que nos custou tão caro. E dessa maneira você teria arruinado a cidade em que nasceu. Eu? Mas o que o senhor acha que devemos fazer? Bom, o seu relatório não me convenceu de que as condições das águas sejam tão precárias assim. São muito ruins, prefeito. E com o verão, com a chegada do calor, ficaram piores ainda. Sim, mas acho que você exagera. O atual sistema de canalizações é um fato consumado, doutor. Isso não significa que a direção se oponha a fazer algumas modificações, ok? Desde que isso não importe em gastos acima das nossas forças. E você julga que eu me associaria a uma farsa dessa natureza? Uma farsa. Sim, uma farsa, uma fraude, uma mentira, um crime. Um crime contra o povo, contra a sociedade. Prefeito, eu sei que você sabe que meu relatório é verdadeiro, você não quer aceitar. Você não quer reconhecer que você errou e que por sua causa as canalizações estão onde estão. E se for isso? Se eu me importo com a minha reputação é pelo bem da comunidade. Sem uma autoridade moral não poderia dirigir os negócios públicos. Vamos fazer o seguinte. Daqui a pouco, mais pra frente, nós faremos o que for possível para melhorar essa situação, tá ok? Mas em silêncio. Absolutamente nada dessa questão pode ser divulgado. Infelizmente, senhor prefeito, isso não é mais possível. Muita gente já está sabendo. Quem? Eu espero pelo menos que não seja aquele patife, aquele vagabundo da Voz do Globo. Sim, ele, claro. A imprensa independente fará de tudo para obrigá-lo a cumprir o seu dever. Você é um imprudente mesmo, não é você? É um subversivo. Que mania é essa agora de ficar escrevendo sobre tudo? Não é dever de um bom cidadão comunicar ideias novas assim que elas aparecem? Ah, por favor, o povo não precisa de ideias novas, o povo precisa das boas e velhas ideias. Opa! Vamos falar com franqueza. Você está sempre se queixando das autoridades do governo, sempre insultando a todos. Você é uma pessoa difícil, sabia? Você não tem consideração.
Parece se esquecer que é a mim que você deve o posto de médico do balneário. Você sabe muito bem que eu era o homem certo para esse cargo. Eu fui o primeiro a enxergar que essa cidade podia se transformar numa bela estação balneária. Pode ser, mas não tinha chegado o momento certo. Quando o momento chegou, pusemos mãos à obra, eu e os outros. Porque nós não somos give it to me, nós somos do it yourself. Estragaram o meu belo projeto. Bem se vê que pessoas competentes eles são. Você está sempre descarregando a sua agressividade em cima de todos. Você não consegue suportar uma autoridade. Mas agora que os negócios da cidade estão em jogo, eu previno-te que serei inflexível no que eu exijo de você. E o que você quer de mim? Você vai fazer um desmentido público. Oi? Você vai dizer que após ter visto o resultado de novas análises, chegou à conclusão de que o caso não é tão grave assim. Eu não tenho direito a dar a minha opinião. Como cidadão, você pode pensar o que você quiser. Como empregado da estação, você não tem o direito de externar uma opinião que não esteja de acordo com a dos seus superiores. E se eu me recusar a fazer essa declaração? Você será demitido. O quê? E nós mesmos vamos publicar uma nota para acalmar a situação. Prefeito, Demitido precisamos do conversar. posto de médico do balneário e afastado de qualquer decisão nos negócios da cidade. Prefeito, a Você situação- está se metendo num jogo perigoso, doutor. Prefeito, essas fontes, elas estão envenenadas. Essa riqueza tão promissora, ela está baseada numa mentira. Um homem que emite insinuações tão odiosas quanto a própria cidade é um inimigo do povo. Inimigo do povo, eu. Quer dizer, num Estado de direito democrático não adianta nada você ter a verdade ao seu lado. Não, e além da verdade, a imprensa independente e a opinião pública também estão comigo. Inimigo do povo, eu. Mateus, 13 anos. Mateus chegou a 13 minutos da escola, almoçou, tomou um ansiolítico, foi correndo para o computador de casa. Mateus tem dever de artes para amanhã. O texto do dever de casa fala sobre um cara que era pintor, mas só vendeu um quadro a vida toda. Um cara que era maluco e não tinha amigos. Um cara que tomou muito remédio no hospital para ver se ficava um homem normal. É Mateus. Por que falar de um homem desses, então? Bom, Mateus não aguenta, ele vai pro Facebook, onde ele nem olha as notificações. Ele vai correndo pro seu grupo preferido, LDRV. Onde ninguém sabe que ele é Mateus e que tem 13 anos. São milhares de posts e tours, e comentários e memes, tudo muito engraçado. O Mateus aprende muito sobre o que está acontecendo no mundo aqui, nesse grupo. E ele vai pro Google Imagens, onde ele dá um print na foto de uma prima de uma amiga da escola, que já tem 17 anos, cara. Ele gosta muito dessa foto. Essa foto é muito boa, tá muito boa essa foto. Eu não sei, eu acho que ele vai escolher. Ah, essa foto acho que tá melhor. Ele vai escolher uma dessas fotos e ele vai dar um print. E ele vai voltar pro Facebook, onde ele vai fazer um perfil novo. Fake. Nome. Ai meu Deus, deixa eu ver. Quem é a mulher mais top do mundo? Ariana. Idade. 17 anos. Imagem. Da prima, da amiga da escola. Senha. Hello Kitty. Login, Ariana 17. Ariana 17 entra no grupo LDRV e começa a comentar em todos os posts. Ela comenta em todos, ela entra em todas as tours. Mas alguma coisa ela falou de muito errado. Porque ela leva uma enxurrada de memes. Palmas pela coragem, porque noção não tem. Voadora na POC. Passa a faca nessa fudida. Você não é uma fada sensata. Arremesso de POC. Lambe meu cuzão cheio de merda. Nazaré confusa. Mateus fica sem fôlego e ele sai do Facebook. Ele toma um antidepressivo e tá ali na frente dele, dever de casa. Extremamente sozinho, o cara lá, pintor, tem um monte de surto psicótico e uma petição com 30 assinaturas pede a expulsão dele da cidade de Arler. Parece que ele escreveu um livro sobre isso. Ah não, acho que foram os médicos que escreveram. Os médicos falaram por ele. Bom, isso é muita coisa pro Mateus. Ele vai pro Instagram, onde ele já tinha feito uma conta antes, chamada Vida. V-I-D-A, que é a Yorkshire da Gisele Bündchen. Mateus tinha certeza de que ele ia bombar sendo Vida. Mas em um mês ele conseguiu 13 seguidores. Flopou. Ele volta pro Instagram. Pasmem. Expulsaram Ariana 17 do grupo LDRV. No inbox, milhões de mensagens. Tu é quem, piranha? Mostra a cara, vaca. Tu é um viado, né? Tu é um viado fingindo ser
Mulher, o mito vai matar vocês tudo. Churume, quem é você? Ariana, não. Vida, não. Top, não. Gisele, não. Cachorra, não. Menina, não. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Tu é quem? Quem é você? Quem é você, puta? Quem é você? Quem é você, viado? Quem é você? Tu é quem? Quem é você, seu aborto? Quem é você? Quem é você? Você é quem? Quem é você? Tu é quem? Tu é quem? Você é quem? Quem é tu, viado? Quem é tu, puta? Quem é você? Quem é você, seu escroto? Quem é você, piranha? Quem é você? O Matheus fecha o Facebook. Pluf. Dever de casa aparece automaticamente na tela. Aquele cara pintor, o que não foi reconhecido, o maluco, que tomou muito remédio, que não pôde falar porque os médicos falaram por ele. Será que ele pediu para sair do hospital? Será que ele tomou choque elétrico? Aquele cara sem orelha fica olhando Matheus. Ele olha Matheus. M-A-T-H-E-U-S. Matheus olha de volta. Ele fica olhando. Ele olha, 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 olha. Teremos guerra! Vamos ver quem é o verdadeiro inimigo do povo. O relatório foi apenas o começo. Eu já tenho matéria para 4 ou 5 novos artigos. Sobre o mesmo assunto? Não, pelo contrário, são coisas bem diferentes, mas tudo relacionado com os encanamentos, o escoamento das águas. Uma coisa está ligada à outra. Se o senhor soubesse o que eu passei na última cena, eu fui ameaçado. Como assim, doutor? Eu fui pressionado a negar tudo. Dessa gente podemos esperar tudo. Ah, mas comigo vai ser diferente. De agora em diante, eu vou me apoiar na Voz do Globo e dessa trincheira mandaremos bombas certeiras. Vamos ver quem é o verdadeiro inimigo do povo. Agora não se trata mais de encanamentos, escoamento das águas. É toda a cidade que é preciso limpar, desinfetar. É preciso varrer essa gente rica e suas ideias conservadoras. Olha, editor, é muito bom poder contar com o senhor. Pensando em acender uma chama que diminuísse o poder dos velhos políticos e da elite conservadora e aumentasse o poder da imprensa. Pasme. Veja agora que eu joguei gasolina na fogueira da ingenuidade. O doutor pode ser muito útil enquanto se limitar ao assunto das águas. Se ele insistir e quiser ir além, não será prudente apoiar o seu discurso. É preciso ter cautela quando se trata da nossa velha política e de seus figurões. É verdade que a Voz do Globo está prestes a atacar justamente essas raposas. Políticos, empresários. Mas quando atacamos o alto escalão do governo, ninguém se prejudica. Eles nem se preocupam, porque sabem que ninguém os tira de lá. Até porque isso seria prejudicial para os negócios. Então vocês me perguntariam, mas e a consciência não é importante? Ora, quando um homem tem bens, o importante é proteger os seus bens, não ficar se metendo em política. Eu, na verdade, não tenho nada. Ainda. Mas gostaria de, no futuro, ter bens para proteger. Se me acusarem de ser contraditório, eu nego. Os meus princípios não mudaram. O que acontece é que, com o tempo, eu fui me tornando mais moderado. Fui me aproximando do extremo centro. O meu coração continua sempre com o povo, mas eu não posso negar que a minha razão pende para o centrão. Um editor de jornal nem sempre pode fazer o que quer. Porque se, por um lado, eu preciso vender jornais, por outro, dependo dos anúncios do Estado. Se eu quero ter o povo comigo lendo o meu jornal, preciso agir com habilidade para não me afastar do poder público. Alguns de nós jornalistas não valemos grande coisa, é verdade. Agora mesmo o prefeito acaba de chegar aqui, eu estou muito curioso para saber o que o traz aqui, prefeito. O doutor apresentou o relatório à direção do balneário. Sim, eu li o artigo por alto. Mesmo assim vai publicar. O senhor conhece a opinião da classe média? Acho que sim, prefeito. Se levarmos em continuidade essas propostas do doutor, os sacrifícios a serem suportados serão financiados pela cidade, ok? Como assim pela cidade? Segundo um orçamento provisório, essas modificações elas ficam lá pela casa dos bilhões. Sim, prefeito, mas isso é um problema dos acionistas do balneário. Os acionistas, eles não podem desembolsar mais do que já o fizeram. Se realmente ouvirmos essas propostas do doutor, é a cidade quem vai pagar. E o pior, teríamos que fechar a estação durante pelo menos 2 anos. 2 anos?
Você acha que se espalharmos por aí, que as nossas águas estão poluídas, alguém viria até aqui? Prefeito, pensando bem, será que isso tudo não passa de uma fantasia do doutor? Mas é claro que sim. Ele sempre foi um desmiolado. Redigi uma breve exposição sobre o assunto, analisando do ponto de vista imparcial, sem partido, que aliás é o único ponto de vista aceitável. E quem é esse? Sim, por acaso ele está aqui. Ora, mas o que temos aqui? Ah, sim. Ele veio subornar a imprensa. Ele veio lutar contra mim às escondidas. Mas não conseguirá nada, prefeito. Eu tenho ao meu lado todas as forças populares. A imprensa está em defesa da cidade, a propor serviço da verdade. Senhor editor, o senhor é capaz de ficar ao lado dos agitadores? Não, prefeito. Eu não seria capaz de arruinar o meu jornal por conta de uma fantasia. Mas que história é essa? O senhor apresentou a questão de maneira falsa, doutor. Não publicarei. Mas que negócio é esse? Não é o senhor quem manda nos jornais? Não. São os anunciantes, os assinantes. É a opinião pública, doutor. As pessoas esclarecidas. A classe média. E os demais proprietários, é claro, são eles que dirigem os jornais. Se o seu artigo fosse publicado, seria uma verdadeira ruína para o nosso povo. Então, decididamente, o senhor não vai publicar o meu artigo na Voz do Globo? Decididamente não. Publique esta nota oficial, tá ok? Este sim é um artigo de verdade. Será publicado. Não podemos ir contra a opinião pública. Eu vou convocar uma grande Assembleia Popular. É preciso que vocês, meus concidadãos, ouçam a verdade. Começou a batalha. Vamos ver se esses covardes conseguirão calar a boca de um homem que só luta pelo bem comum. Agora vai! Agora eu tô sentindo que vai! Agora eu vou conseguir falar que eu sou uma mulher. Meu nome é Natasha, eu tenho 38 anos, nasci no dia 14 de março. Dia da poesia. É bonito. Tô sem nenhuma vontade de falar sobre mim. Meu lugar de fala é muito pouco perto do que a gente está vivendo e deixando de viver. Minha subjetividade. Eu agora só consigo pensar que eu sou uma mulher de 38 anos, nascida no dia 14 de março. Eu fiz 38 no dia 14 de março de 2018. 14 de março. Eu sou essa mulher de 38 que tem aprendido a falar nas audiências públicas na Câmara Municipal, nos atos, nas rodas, nos debates. Lugares de fala que me ensinam a tomar a palavra. Mas foda-se eu. Olha o Brasil. Olha o Brasil. Por ser artista ativista na linha de frente, eu tô em risco, dizem. Eu não sei quem você votou, se você votou, mas eu só queria te pedir uma coisa. Não me manda embora. Olha o Brasil. Eu não quero ir embora daqui. Mas tem gente achando que eu devo. Eu sou mulher, artista, militante. Talvez eu vá mesmo embora. Junto com outros amigos que estarão com a vida numa mala despedaçada, rolando no chequinho encharcado do galeão. Eu tô em risco, dizem. Risco de quê? Risco de morte? É disso que a gente está falando? Tem certeza? Parece ficção. Você vê o teatro? Risco de vida, né? Risco de morte? É disso que a gente está falando? Tem certeza? Olha pra mim. E volto ao dia do meu nascimento. Eu fiz 38. E farei 39, no Brasil ou no exílio, mas farei. Eu sou uma mulher de luta na política das ruas. Eu posso ter precisado de leite de magnésio para suportar as bombas de gás. Mas eu sou uma mulher branca. Eu posso ter que fugir da ditadura, mas eu sou uma mulher branca. Eu posso estar com medo histórico, mas eu sou uma mulher branca. O dia 14 de março será sempre o dia do meu aniversário. E será sempre o dia do assassinato de Marielle Franco. 14 de março. Dia da poesia. Dia que nasceu uma mulher branca. Dia que morreu uma mulher negra, brutalmente assassinada. Uma mulher negra na política. Eu posso falar desse dia? Ele me dá algum lugar sobre ser mulher no Brasil hoje? Esse dia que me celebra a vida já é uma cicatriz no céu do mundo.
Mas ele também é uma cicatriz no meu chão. Na noite do meu aniversário, sempre Marielle será assassinada. Quantas vezes pode esse corpo morrer? Marielle vive! Vive pra quem? Quem matou Marielle? Daqui, desse ponto, eu sinto que a minha falha tem a boca para algum som. Antes do dia 14 ser esse abismo nos marcando para sempre, Marielle já era uma presença marcante na minha vida, na minha constituição. E é com alguma coragem, da falha onde eu sou, que eu escrevo para ela sobre o dia 14. Escuta. No dia dos meus 38, você morreu com a minha idade. Você foi brutalmente assassinada. Ao longo do ano em que eu construí em mim a chegada aos 38, você me ensinou muito, Marielle, sobre tudo. Sobre modos possíveis de se estar no mundo. Instauração de possíveis, aos 38. E depois deles. E depois deles. Para mim, luta. Luto. Para você, legado. Presente hoje e sempre. No seu último ano, eu aprendi mais a estar nas ruas, coletivamente, a andar, caminhar, cantar junto, reunir, olhar no olho ao lado e conhecer a cidade profunda. De todas as ruas onde eu andei como coro nessa vida breve que foi a sua, é a rua de hoje, a que mais tem caminho e buraco. A que mais se encheu de passado e a que mais é falta. No primeiro dia dos meus 38, o meu corpo entendeu o que é o corpo da mulher na política. O meu corpo branco achou que entendeu um pouco o que é o corpo negro da mulher na política. Se hoje eu sou uma mulher de luta, é porque você veio antes de todo esse tempo de horror. Se eu chego até hoje, dia 25 de novembro, é porque eu te vejo na frente, abrindo caminhos que se expandem. Hoje eu abraço muitas mulheres de luta onde você está. E você está em todas. Todas estamos porque você é. Eu estou porque nós fomos, somos, seremos ainda mais daqui por diante. 38. Um número. Nossa idade. Meu aniversário para sempre. Eu serei sempre a mulher branca de 38 que um dia pode ser abraçada por Marielle Franco infinita. Que os meus 38 possam saudar os seus 38, com a certeza de fazer parte de uma geração privilegiada por compartilhar a sua presença ativa e transformadora. Mas também com a certeza de que a mentira é o lance de dados mais presente no fazer político brasileiro. Quem matou Marielle Franco? 38 é sim uma arma, não a que te assassinou, mas a que te dispara como um marco infinito da luta pelo lugar da mulher na política, como desejamos afirmar com a verdade das ruas. É agora que eu preciso de vocês, agora que vai ter aquela cena do coro, para quem eu entreguei o papel, a gente vai falar junto no meu sinal. Acho que podemos começar elegendo um presidente. Mas isso aqui é uma conferência e fui eu quem convidou as pessoas. Mas uma conferência sobre esse tema pode gerar polêmica, doutor. O prefeito aceitaria esse cargo? Não, eu sou obrigado a recusar o convite. Porém, não existe homem mais imparcial do que o editor de A Voz do Globo. É uma honra. E na qualidade de presidente dessa Assembleia, eu gostaria de iniciar pronunciando algumas palavras. Sou um homem tranquilo, pacífico. Aprendi na escola da vida que a moderação e a calma são as maiores virtudes de um cidadão. Senhor presidente? Tem a palavra o senhor prefeito. Eu preferiria não fazer uso da palavra essa noite. Porém, pelo bem da cidade que eu dirijo, sinto-me obrigado a fazer a seguinte declaração. Não é do interesse de nenhum dos cidadãos aqui presentes que corram boatos sobre as condições sanitárias da estação e da população. Desse modo, eu peço que a Assembleia não autorize o doutor a expressar qualquer opinião sobre o assunto. Fica decretada a proibição de qualquer manifestação contra a ordem da família e do cidadão de bem de nossa comunidade. Proibia de falar, você ficou louco, né? No jornal A Voz do Globo, eu já informei a população sobre as questões essenciais, tá ok? De modo que qualquer um dos cidadãos pode ali se informar. Aprovo a sugestão do prefeito. Creio que o doutor tem segundas intenções quando provoca uma crise por causa da estação balneária. Que ele quer fazer uma revolução. Vai pra Cuba! Vai pra Cuba! Vai pra Venezuela! Vai pra Cuba! Vai pra Venezuela! Acho que num primeiro
momento eu apoiei as ideias revolucionárias do doutor, mas acabei por me dar conta de que havíamos sido enganados. Todo mundo sabe que a Voz do Globo sempre defendeu ideias progressistas e democráticas. Mas quando se trata de questões que atingem a cidade, é preciso agir com certa prudência. E com toda certeza, o doutor tem contra ele a vontade geral. Então eu pergunto, não é o dever de um jornal estar sempre de acordo com a vontade do leitor? Não é a classe média e a elite quem sustenta o editor e a máquina impressora? E não são essas mesmas classes que elegem há séculos os seus representantes, aqui agora encarnado na figura do prefeito? Põe em votação a proposta do prefeito. Senhores, mudei de ideia. Eu não pretendo mais falar sobre toda essa porcaria que infecta nossas águas. Não, eu quero falar sobre outro assunto. Sobre o quê? Eu pensei muito nos últimos dias e finalmente eu pude enxergar tudo com muita lucidez. Meus caros concidadãos, eu preciso fazer uma revelação muito maior do que o envenenamento da estação balneária. Não foram os curtumes que contaminaram nossas águas. Não. Eu descobri que toda a nossa cidade ela repousa sobre um chão de mentiras. Como eu detesto os nossos representantes. Vocês são como cabras que invadem um jardim bem cuidado. Eu demorei muito tempo para perceber o espírito desses animais. Mas não é essa gente que constitui o perigo mais iminente para a sociedade. O inimigo mais perigoso entre nós é enorme, silenciosa maioria dos meus concidadãos. Nós? Ele está dizendo que nós somos os culpados? Vai pra Cuba! Mas não é a maioria da população que me priva da liberdade e me impede de dizer a verdade. Não é a voz do povo que acata a posição do prefeito, abrindo mão de ouvir que o nosso ganha-pão não passa de um silêncio criminoso. Pois eu vou dedicar toda a minha energia a contestar essa pseudo-verdade de que a voz do Globo é a voz da razão. Que sentido tem as verdades manobradas pelos jornais e pelos grandes poderosos? O senhor se transformou num Che Guevara, doutor. Vai pra Cuba! Com certeza eu vou fazer uma revolução contra a mentira. Eu amo tanto a minha cidade que eu prefiro vê-la aniquilada a ver prosperando sobre uma A farsa. pessoa que trata dessa forma o bem comum é o inimigo do povo. E que me importa a destruição de uma sociedade podre que vive e protege a mentira? Vocês precisam realmente ser arrasados. Vocês acabarão por infectar todo o país. Ele está agindo como um verdadeiro inimigo do povo! 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 Imaginei que para melhorar a gente devia evitar a mentira. Que devíamos encarar a verdade mesmo que ela fosse dura. Acreditei que esse fosse mais do que um lugar comum. Acreditei realmente que essa era a tarefa de qualquer um que estivesse acordado, vivo. Que isso fosse algo natural. Mas percebi que estava sonhando. Percebi que as pessoas se agarram às mentiras como se elas fossem uma boia no oceano. Como se elas pudessem esconder a podridão, a miséria, a injustiça. E foi aí. Ao perceber o que me parecia natural, se mostrou como um sonho. Eu me vi na condição de construtor de sonhos. Mas eu sei que eu não sou o único. Então não adianta me chamar de inimigo do povo, me calar, me excluir, me prender. Não adianta tentar parar com as minhas ideias. Elas já estão pairando no ar e não tem como prendê-las. Não adianta tentar acabar com os meus sonhos, porque quando eu parar de sonhar, eu sonharei pela cabeça de vocês. Então não adianta eles acharem que vão fazer com que eu pare. Eu não pararei. Porque chegará o momento em que eu não serei mais um ser humano. Eu serei uma ideia. Eu serei uma ideia misturada com a ideia de vocês. Escuta só.
Há uma membrana chamada janela oval que leva à cóclea. A cóclea, localizada no ouvido interno, é um tubinho ósseo em forma de espiral, um caracol mesmo, com 2 voltas e meia e cheio de líquido. É nesse caracol que a vibração sonora se transforma em impulso nervoso a ser transmitido ao cérebro. É onde a energia mecânica é convertida em sinal elétrico. São centenas e centenas de células ciliadas que vibram de acordo com o som que nos chega. Para escutar, vibramos. Para escutar um ritmo, nos ritmizamos. Nossas células ciliadas piscam. Li também que quando nascemos, a cóclea já tem o seu tamanho definitivo. Ela não cresce com o passar dos anos. Surpreendente, não? Ligado à cóclea está o sistema vestibular, responsável pelo equilíbrio do corpo. Ao conjunto cóclea-vestíbulo chamam labirinto, pela complexidade anatômica dos canais. Pois, caminho por essas curvas e labirintos em equilíbrio precário, afino a frequência e encontro uma frase que diz assim: um ato de fala que não seja também ato de escuta não sintoniza. A arte de atuar como ato de escuta exige percorrer muitos labirintos e experimentar corajosamente com a precariedade do equilíbrio. E para o espectador, também não me parece que haja grande diferença. A arte de expectar como ato de escuta exige percorrer muitos labirintos e experimentar corajosamente com a precariedade do equilíbrio. Mas isso quando ouvidos falam para ouvidos, espiraladamente. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Nós ficamos em cartaz aqui só até amanhã, então quem puder ajudar a gente a divulgar a última sessão, que é segunda-feira. E dizer para vocês que nós temos alguns apoiadores dessa temporada: a Cachaça Magnífica, que quem tomou, tomou, quem não tomou, não toma mais. O Fusca Bar, no Maitá, e o Compadres, também no Maitá, que dá 20% de desconto para todo mundo que chegar com um ingressinho lá. Então, guardem os ingressos e jantem hoje, sejam felizes. E é isso. Boa noite. Obrigada.